eu quero contar que as contas dos estados, municípios e da União fecharam o mês de janeiro de 2025, agora com um superávit. O André Anelli vai trazer as informações para a gente, depois nós vamos analisar com os nossos amigos ali. Conta aí, Anelli. Sim, Evandro, as contas públicas consolidadas apresentaram um superávit de 104 bilhões e 100 milhões de reais para o mês de janeiro. É o melhor mês de janeiro, não apenas especificamente o mês de janeiro, mas o melhor mês de toda a série histórica, quando então o governo federal, por meio da Receita Federal, passou então a fazer a contabilização desses dados. 104 bilhões e 100 milhões de reais, e a gente relembra aqui que esse setor público consolidado representa a União, os estados, os municípios e também as estatais, como vocês estavam destacando aí no estúdio agora há pouco. Com esse resultado, a dívida pública caiu para 75,3% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas aqui do país. Então, é um resultado considerado positivo, porém, a gente relembra que é um superávit primário e que não leva em consideração os juros com a dívida pública. Se fossem levados em consideração esses juros, o resultado seria menor, menos positivo, então, para o governo federal. A gente relembra também, nesse contexto, que o Executivo acaba fazendo esforços para se encaixar dentro do arcabouço fiscal, limitando o crescimento das despesas públicas e fazendo também alguns esforços para aumentar a arrecadação, mesmo com uma resistência generalizada, e aí o governo, então, com esse resultado, vem tentando se encontrar para se encaixar justamente, então, no arcabouço fiscal. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? A gente separou os dados para que vocês possam acompanhar, então, em números como se comporta as contas ou como se comportam as contas públicas no mês de janeiro de 2025. Vamos colocar no nosso telão? Daqui a pouquinho o pessoal vai jogar aqui e aí eu trago para vocês. Pronto! Tá aí. Segundo os dados do Banco Central, o superávit foi de 104,1 bilhões em janeiro de 2025. Esse número representa 10,83% do PIB. A União teve um superávit de 83,1 bilhões, estados e municípios 22 bilhões. As estatais, e aí a gente tira Petrobras e os bancos públicos, e no caso dos bancos públicos eles estão com números muito positivos, como o Piperno acabou de comentar aqui. O déficit para as outras estatais, exceto Petrobras e bancos públicos, é de 1 bilhão de reais. E aí, a gente precisa levar em conta aqui também, Alan Gani, que no começo de ano o governo gasta menos e neste ano de 2025 também por causa do orçamento que ainda não foi aprovado. Ou seja, o governo ainda sequer conseguiu lidar com os custos e gastos que ele terá sem que o orçamento passe pelo Congresso. Perfeito, Evandro. É exatamente isso. Então você já tem um efeito sazonal que janeiro costuma vir bem forte os dados e teve a questão orçamentária que limitou, que colocou uma imposição aos gastos do governo. Você poderia gastar ali no mês 1/12, né? Você teve que fazer, por exemplo, algumas manobras, crédito extraordinário, como a gente viu no Plano Safra. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado esse resultado para não parecer que o governo, olha, de fato está acenando para austeridade fiscal. Foi uma coisa inesperada, foi uma questão circunstancial, mas até agora não houve nenhuma mudança qualitativa que aponte para a redução do gasto público e principalmente do gasto estrutural. Bom, fala aí, Fábio Piperno, o que foi? Tem muito do que o Alan disse, sim, então vamos pegar número por número. Por exemplo, esse superávit, 10,83 do PIB, é considerando o PIB do mês. O PIB do mês aí dá algo em torno de 1 trilhão. Exatamente. É o PIB do mês. Você estava colocando o quê? Você queria o PIB total? Geral. Não, seria o PIB do mês de janeiro de 2025. Isso aí... Agora, se a gente levar o PIB em geral, aí dá menos. Aí dá esses 2% que você mencionou. Esse número, esse volume daria, inclusive, isso aí seria, inclusive, superávit nominal até. Mesmo pagando juros, enfim, sobraria um pouco. Aí entra, então, muito do que o Alan falou. Tem uma parte do orçamento que está represado, ou seja, até bom, o Congresso está longe e tal, né? Enfim, aí também não tem que pagar emenda, aquele negócio todo aí, né?
Mas o fato é que não vamos esquecer que também houve superávit em outubro e dezembro. Nos últimos meses, esse resultado fiscal ele tem melhorado. Mas, com toda certeza, esse é um resultado que não vai se repetir mais, pelo menos nessa magnitude. Fala, Segré. É um resultado bom, obviamente. Quando tem um superávit, a gente deve recalcar que é um dado importante. A dívida diminuída não tem a ver com esse superávit. A vida conta que não toma dinheiro do superávit para pagamento de dívida. A diminuição da dívida obedece a uma queda em dezembro, quando o Banco Central torrou 30 bilhões de dólares, e em janeiro foi feito também, janeiro ou fevereiro, foram feitos também leilões. Então, esses leilões que soltam dólares na praça, assumem reais, e esses reais são utilizados para pagamento da dívida. Não tem relação a dívida, a diminuição, com o superávit. José Maria Trindade, como é que você avalia esses números e principalmente o pano de fundo que tem por detrás desse superávit agora das contas públicas em janeiro? Aliás, né, Piperno, você estava falando que o governo precisa comunicar melhor. Talvez esses números pudessem ser usados de uma maneira mais positiva. Eu esqueci de falar, eu não vi nenhuma autoridade do governo para fazer um anúncio solene, porque, veja, 83 bilhões, isso também é superávit nominal. Uhum. Então, isso aí multiplicado por 12 dá R$1 trilhão. Então, não aparece uma viva alma do governo para falar, olha, temos algo... Tá aqui. Se divulgar, a pessoa que vai receber fala, e como isso impacta no meu bolso? Mas essa é uma notícia positiva, então. Vai impactar, aí ele pode explicar tudo que a gente critica aqui, ou seja, quando o governo gasta muito, isso impacta negativamente no seu bolso. Agora que o governo houve, nesse mês pelo menos, uma economia, isso também vai impactar menos no seu bolso. Fala, seu Zé. Olha, janeiro é um bom mês de arrecadação, né? Isso melhora muito a condição das contas públicas. Lembrando que se colocar aí o pagamento de serviço da dívida, fica déficit, né? Então não inclui aí o pagamento de serviço da dívida. E também é um recorde, assim, melhor do que todos os meses, não é só de janeiro, mas de todos os meses. Foi surpreendente, eu não tinha, pelo menos, ninguém estava falando, olha, nós vamos estar muito bem em janeiro na arrecadação, mas é o resultado de arrecadação. Não é um equilíbrio que veio de economia, não é equilíbrio de redução de gastos, não. É da arrecadação que aumentou muito. Contribui para isso, aí um ponto positivo da inflação, a inflação. Quando aumenta a inflação, aumenta a arrecadação, porque os valores todos sobem e aí a cobrança de impostos sobe. E quando diz governo, eu acho interessante, porque quando o ex-presidente Michel Temer me falava isso, que o público vê governo é desse jeito, é o governo um ser total, inclusive Congresso. Então, assim, para o cidadão, o governo é esse ser total, né? E esse governo aí inclui estatais, municípios, estados, né? Tudo está nessa base. O que significa isso? Que a arrecadação aumentou. Eu atribuo isso aí, sim, muito à inflação. Com a inflação, tudo aumenta e aumenta a arrecadação de impostos. Que foi, Piperno? Isso também é verdade. Quando a inflação aumenta a arrecadação de impostos, mas a gente está falando de superávit. Então, porque quando aumenta a inflação, também aumentam os gastos. Agora, e tem um outro fator. Para o superávit ter chegado a esse volume todo, é importante a gente destacar que, felizmente, a atividade econômica não recebeu o tranco, não caiu como muitos imaginavam.